Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de catecúmenos na lição número 2, as Escrituras Sagradas. E nós vamos aprender hoje o que nos diz as Escrituras Sagradas, a fim de que venhamos aprender mais um pouco para a nossa santificação, para o nosso conhecimento e também para que logo vocês que estão fazendo o curso possam estar aptos para responder tudo aquilo que forem perguntados da melhor forma possível, a fim de que façam sua profissão de fé e batismo para que logo sejam membros da nossa igreja. Então vamos dar início nesta aula. E eu convido você agora que abaixe sua fronte e vamos estar fazendo uma oração. Nós te louvamos ao Senhor e te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovaram e te pedimos nesta hora que o Senhor nos ilumine para que a tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações. Que em nome de Jesus nós possamos aprender mais uma porção da tua palavra, a fim de que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos dar início então à aula e eu os convido que abram suas Bíblias no Salmo número 19, ao qual nós vamos usar como texto base desta aula nesta manhã. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Então este é o texto base da nossa aula nesta manhã e que nós possamos meditar neste texto de forma que nós venhamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e que em nome de Jesus nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós vemos que as Escrituras Sagradas são a autorrevelação de Deus. Ensinam principalmente o que o homem deve crer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Então, diante
desta palavra tão linda que nos traz o Salmo 19, nós podemos enxergar que aqui Deus se revela através da sua criação. E isto é muito interessante, porque não tem como nós negarmos a existência de um Deus Criador quando nós olhamos para a sua criação. Ainda que nós venhamos negar e até dizer que não confiamos em Deus, nós nos tornamos indesculpáveis, porque as obras do Senhor revelam o seu poder na sua criação. Então, o que nós podemos dizer que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros que o próprio Deus mandou escrever. Ele escolheu um grupo de homens para realizar essa importante obra. Homens santos. Os livros da Bíblia foram dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses com os irmãos para mostrar a amplitude que se dá na palavra dele quando ele diz que escolheu homens santos. O que seria um homem santo? A palavra santo no original, no hebraico, ela é mencionada de uma forma que ela nos traz o conhecimento da palavra kadosh, que significa algo sagrado ou um indivíduo que foi consagrado perante outras pessoas. Aqueles homens, de fato, não estavam preparados para escrever a palavra do Senhor por si só, pela sua própria inteligência. Mas, como foi o próprio Deus que os escolheu, Ele mesmo os capacitou de forma que tudo o que nós vemos na palavra do Senhor, ela revela a mão de Deus em todas as coisas. Por isso é importante nós aprendermos isto, porque muitas vezes a palavra de Deus, eles têm tentado negar isto. Ah, mas foram homens que escreveram. Sim, homens pecadores, porém que foram separados por Deus, porque eles temiam a Deus e buscavam o conhecimento de Deus através da obra da criação. Naquele momento, eles não eram como nós nos dias de hoje, nos dias atuais. Hoje nós temos a palavra já toda completa, impressa, de forma que nós muito mais ainda somos indesculpáveis perante ao nosso Deus. Porque quando Cristo vier, não haverá nenhum sequer que poderá se desculpar ou dizer que não conhecia a palavra de Deus. Primeiro, porque Deus se revela através da tua criação. E depois, quando a Bíblia foi escrita através desses homens santos ao qual nós estamos mencionando, ela nos revela um Deus grandioso e poderoso, soberano, que é infalível em todas as coisas que Ele fez e faz até aos dias de hoje. Portanto, nós somos indesculpáveis. E também uma coisa muito interessante que nós devemos aprender. O que é a palavra de Deus para nós? As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus. Ou seja, a única regra de fé e obediência que nós devemos seguir. Nós, da Igreja Presbiteriana, nós também temos os nossos símbolos de fé, que nós adotamos para, junto com a palavra, estudarmos. Porém, a coisa mais importante que nós devemos aprender nas nossas vidas é que
A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Os nossos catecismos são importantes? Sim, porque nos ajuda a estudar a palavra, porque outros homens iluminados por Deus agora, não mais inspirados, mas iluminados, porque estudaram a palavra, eles sintetizaram uma porção da palavra para que nós pudéssemos compreender melhor. Por isso, nós adotamos as confissões de fé de Westminster, catecismo maior e menor, para que nos ajude a entender. Mas estas obras nunca serão maiores do que a palavra de Deus. Então nós devemos entender nesta lição que a palavra de Deus, ela é muito importante e mais importante do que qualquer livro que foi escrito depois da Bíblia. Também nós vemos que a Bíblia foi inspirada por Deus. A inspiração foi o ato pelo qual Deus, mediante o Espírito Santo, moveu e guiou os escritores sagrados para que registrassem de forma fiel e sem erros toda a sua divina vontade. O apóstolo Paulo escreve: toda escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. E aqui nós vemos que ele abrange de forma esplendorosa que toda a escritura é inspirada por Deus. Então não há nada que há dentro da escritura que escapou dos olhos do nosso Deus, através do Espírito Santo, ao qual guiava aqueles homens para escrever a palavra do Senhor e tudo aquilo que ele queria que fosse revelado através das Escrituras. Então, quando lemos a Bíblia, é como se estivéssemos ouvindo as palavras da boca do próprio Deus. Por isso que é tão importante a leitura diária da palavra do Senhor, a busca ao nosso Deus através da oração e também de vivermos uma vida piedosa dia após dia perante aos olhos do nosso Deus. Então a inspiração foi esse ato tão maravilhoso ao qual Deus se revelou e se revela através da palavra dele para nós de forma esplendorosa. Também nós devemos aprender que houve várias traduções das Escritas. Elas devem ser recebidas como a própria palavra de Deus, no mesmo sentido em que as Escrituras nas línguas originais são recebidas. Embora a inspiração divina seja dos originais, escritos em hebraico, aramaico e grego, todos têm o direito de ler a Bíblia na própria língua. Portanto, Deus se faz conhecido através das Escrituras e através da reforma protestante do século XVI, que foi um marco na vida da igreja. Ele, através de Martinho Lutero, aquele monge alemão, traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então, dando acesso ao seu povo à leitura da palavra. Nós devemos lembrar que antigamente não eram todos que tinham acesso a essa palavra, porque nem todos sabiam falar em latim ou em outras línguas. Porém, Deus, ele tem os seus meios para que os seus eleitos sejam alcançados. E desta forma, a palavra é importante para nos trazer o conhecimento de Deus, aquilo que ele requer de nós. E assim, outros também foram usados já na época de Jesus, como o apóstolo Paulo, que pregava aos gentios de uma forma
tão sucinta e especial, mas por quê? Ele traduzia direto do hebraico para o grego. Talvez tenha sido as primeiras traduções na época, né? Trazendo assim conhecimento para aquele povo que só falava a língua grega. Então já era Deus atuando através dos nossos irmãos, os apóstolos, para que a sua palavra fosse manifestada de forma tão esplendorosa e linda que viesse a alcançar outras pessoas, outros povos e nações. Então, diante disso, as traduções das Escrituras foi algo muito importante para que nós conhecêssemos a palavra de Deus do jeito que ela é hoje. Ainda, voltando um pouquinho sobre a inspiração, é importante aprendermos que a inspiração foi o ato pelo qual Deus, mediante o Espírito Santo, moveu e guiou os escritores sagrados para que registrassem de forma fiel e sem erros toda a sua divina vontade. Então, só voltei um pouquinho porque isso é importante aprendermos, porque eles registraram de forma fiel e sem erros, porque o próprio Deus é quem estava os guiando, certo? Também, através da revelação da natureza, o ser humano não pode desculpar-se afirmando que não obedeceu a Deus por não conhecer a Bíblia, pois já está condenado por não glorificar a Deus que se mostra na natureza, como nós lemos no Salmo 19, né? Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando Cristo vier nas nuvens com poder e glória, para buscar a tua igreja, aqueles homens serão arrebatados à sua igreja. Porém, em um certo momento haverá um grande julgamento. E nesse grande julgamento, aqueles que tentarem persuadir ao nosso Senhor, eles não conseguirão, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela nos ensina aquilo que Deus requer que nós conheçamos dele. E aqui não é diferente. Quando diz os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos, ele está se revelando através da natureza. Então não tem como nós nos desculparmos. Veja bem o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 1, versículo 20. Ratificando então o que o salmista escreve no Salmo 19, 1. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Percebem como a palavra de Deus se completa entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Então não tem como nós ludibriarmos ao nosso Senhor, tentarmos enganar, porque Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Então, meus irmãos, o desafio é: devemos obedecer a Deus, porque há uma lei, um conhecimento básico gravado em nosso coração. E por que há esse conhecimento em nosso coração? Porque eu e você somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Então nós devemos reconhecer a necessidade das Escrituras.
A palavra de Deus nos orienta segundo os propósitos divinos. Essa necessidade de conhecermos a vontade de Deus sempre foi evidente. A palavra de Deus, em sua forma escrita e imutável, é completa. Podemos depositar nela toda a nossa confiança. Por isso, meus irmãos, nós devemos, dia após dia, buscar conhecimento, porque nós, de forma natural, nós necessitamos reconhecer a grandiosidade do nosso Deus. Desde o primeiro homem até a primeira vinda de Cristo, Deus se revelou de forma especial, verbalmente, falando por meio de anjos e de profetas. Mas ele revelou-se plenamente em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo. Tudo o que Deus tinha a oferecer aos homens foi confiado ao seu Filho. Por isso rejeitamos todas as revelações posteriores, por meio de línguas estranhas, visões, sonhos ou profetas. A conclusão da Escritura é: nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O ensino bíblico é este. Por isso foi o Senhor servido, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao povo. Ou seja, a palavra de Deus em sua forma escrita e imutável é tão completa que podemos, sem qualquer receio, depositar nela toda a nossa confiança e esperança. Deus falou. Cabe a cada um dizer confiadamente: Amém, eu creio. Ou seja, é algo que tem que vir naturalmente através do conhecimento da palavra do Senhor. Por isso, nós devemos buscar que o conhecimento de uma forma contínua, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma que nós cheguemos a tal ponto para dizermos: sim, eu creio, Senhor, e nos entregarmos nas mãos dele para que seja feita a vontade dele em nossas vidas. Por isso, nós apelamos para que você tenha uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra, uma vida de leitura de bons livros. Se não tiver conhecimento de algum bom livro, pergunte ao pastor, aos presbíteros, ou ainda leia pelo menos os catecismos, ao qual nós já citamos aqui, que são as Confissões de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Menor. Isto já vai te dar uma base muito grande para que você comece a entender melhor a palavra do Senhor. Muito bem, e nós chegamos num ponto muito interessante também, o ponto 5, os livros da Bíblia. A comunidade judaica no tempo de Cristo reconhecia somente os 39 livros do Antigo Testamento. Com as revelações de Jesus Cristo, trouxe mais livros. Foram escritos, dando-nos 27 livros no Novo Testamento também. Então, a única Bíblia que os evangélicos reconhecem é a que contém 66 livros. Essa Bíblia é publicada pela maioria das sociedades bíblicas, ao qual nossas igrejas têm apoiado. Por isso é importante que nós venhamos conhecer estas obras para não nos confundirmos. Porque há outras Bíblias impressas que têm mais alguns livros que não são livros inspirados por Deus, mas foram colocados porque naquela época foram traduzidos também
E dentro desse aspecto é sempre importante nós darmos crédito sempre àquilo que nós reconhecemos como palavra de Deus. Estes livros apócrifos, eles contam algumas histórias, porém não são falhas porque não foram inspiradas pelo Espírito Santo através daqueles homens santos que o próprio Deus havia separado para tal ofício. Então é muito importante nós reconhecermos que a palavra de Deus ela é infalível. Agora, outras coisas que foram colocadas durante os séculos, nós devemos tomar cuidado, devemos aprender sobre eles, porém descartar de forma que não façam parte da nossa leitura diária. Somente a palavra de Deus, que é viva e eficaz, nós devemos dar crédito. Então, quando ocorreu a reforma do século XVI, os reformadores denunciaram a presença indevida daqueles livros na coleção sagrada e publicaram traduções das Escrituras que continham, obviamente, apenas os livros inspirados. Então, nós devemos aprender sobre isso também. Uma coisa muito importante para você, novo convertido, que quer adentrar nesta denominação, também é buscar conhecimento sobre a reforma do século XVI. Isso vai abrir novos horizontes para você angariar conhecimento também e aprender o que aconteceu naquela época. Então, nós passamos então para o ponto 6, que nos mostra uma forma interessante sobre a leitura da Bíblia. As Escrituras Sagradas devem ser lidas todos os dias como um exercício espiritual. Deve ser lida com meditação, aplicação, abnegação e oração. E isso é sugerido por quê? Porque nós devemos respeitar a palavra do Senhor. Nós devemos respeitar o momento ao qual nós vamos separar um tempo para meditar na palavra de Deus. Por quê? Nós devemos meditar com o tempo para que haja aplicação em nossas vidas, para que nós venhamos ter uma abnegação das coisas que não agregam nada dentro da palavra do Senhor. E também em oração, para que nós possamos falar com Deus aquilo que nós necessitamos ainda para aprender mais e mais da sua palavra. Então isso é muito importante nós aprendermos também que as Santas Escrituras devem ser lidas com alto e reverente respeito, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus e de que somente ela pode habilitar-nos a entendê-las com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito. Enfim, meus irmãos, concluímos que a Bíblia nos ensina tudo o que devemos crer acerca de Deus, mas também ensina sobre a responsabilidade moral do homem. Nós não podemos negar que nós devemos ter uma responsabilidade grandiosa moralmente, porque a partir do momento que cremos na palavra do Senhor, entregamos nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos mudar a nossa postura perante Deus, perante a sociedade, mostrando assim o que a palavra de Deus tem feito em nossas vidas. E nós devemos andar em novidade de vida, porque
ela também nos ensina que sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. E nós terminamos fazendo esta pequena aplicação. Você realmente crê as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e prática? Como devemos encarar as chamadas profecias de nossos dias? Devemos crer na Bíblia com a mesma determinação com que o apóstolo Pedro respondeu a Jesus após este ter ordenado que lançassem as redes, após várias tentativas frustradas? Sob a tua palavra lançarei as redes. Lucas 5,5. Então que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e nos dê essa confiança que o nosso Senhor deu aos apóstolos e pode nos dar hoje, para que nós creiamos na sua palavra de forma que ela realmente faça mudança em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.